de Negócios entra no universo literário para entender como funciona o fluxo desse setor, desde o nascimento das histórias até a venda nas livrarias. Para isso, fomos conhecer o processo de produção de uma gráfica, conversamos com autores e passamos pelo Fórum das Letras em Ouro Preto, onde especialistas falam sobre os desafios e as expectativas do setor. Queria começar essa nossa conversa contando um pouquinho da história do O Lutador. Começou como? Hoje é gráfica, editora e livraria. Mas começou em que ponto desse processo todo? Lá pelos anos de 1928, na região de Manhumirim, na época uma pacata cidade do interior de Minas, onde não tinha tanto pão de queijo, lá começou então um trabalho missionário. O padre Júlio Maria, um ardoroso missionário, e ele então começou a escrever a doutrina católica para difundir no meio da comunidade. E aí, esses escritos dele foi dando uma origem ao jornal, com o nome de O Lutador. E esse jornal escrito, coordenado pelo padre Júlio Maria, escrito e coordenado por ele, começou a ser difundido então na região de Manhumirim. E viu-se que estava crescendo o número de assinantes, pessoas interessadas pelo jornal. Sim. E aí o padre Júlio Maria então resolveu criar lá uma gráfica pequena, uma tipografia. Se de um lado existe uma gráfica com 90 anos de história, do outro há um evento que busca, desde 2005, reunir leitores e profissionais da indústria livreira para discutir as tendências e desafios deste mercado. Denise Schettini e Karina Pino participaram do Fórum das Letras, festival que recebeu mais de 100 convidados nacionais e internacionais para falar sobre o setor. Como que você, Denise, entrou nesse universo editorial? O que te levou para esse caminho primeiro? Eu sou uma apaixonada por livros, né, a vida inteira. Eu acho que sempre foi o que eu quis fazer. Quando eu trabalhava em jornal, eu trabalhava em suplemento literário. E eu comecei pelo princípio mesmo, sendo autora. Meu primeiro livro eu lancei em 2002, um livro sobre blogs. Depois eu fui trabalhar em livraria. Quer dizer, eu conheço todo o processo do livro, todo o caminho que o livro vai pegando. E por último eu fui para a editora, e hoje eu dou aula de literatura brasileira, né, e trabalho também no mercado editorial com autor nacional. Karina, me conta um pouquinho de você, assim, como que é o seu trabalho, como é que você entrou nesse universo? Minha formação é jornalismo, só que eu nunca trabalhei em redação, então eu fui sempre uma jornalista. Você fugiu? Fugi correndo. E eu comecei a trabalhar já desde que incentivo à leitura em empresas de comunicação. Então, fui caindo em feira literária, eu acho que em 2003, 2004, primeiro com uma participação da empresa que eu trabalhava. Depois eu fui para o lado da produção da própria feira, mas sempre ligado à programação, então fazia assistência de curadoria na Bienal do Livro, na Fórum das Letras da UPP no Rio de Janeiro. Então, e aí acabei indo para uma editora, trabalhei como editora de aquisição durante um tempo e agora estou juntando, acho que essas duas coisas, que faço tanto o conteúdo da Câmara Brasileira do Livro quanto programação, farei a programação da Bienal de São Paulo. Então o Lutador, ele nasce, na verdade, de um projeto de jornal, né? E aí ele se torna, aos pouquinhos, uma empresa começando como uma gráfica. Ah, sim. Aí depois desse momento, então, da formação da composição da gráfica em Manhumirim, viu-se que as máquinas estavam ficando um pouco ociosas, porque além de produzir o jornal, poderia produzir mais coisas. Então o padre entendeu que podia prestar um serviço à comunidade. Aí começou a abrir espaço na gráfica para produzir serviços para terceiros, para outros clientes. E daí, em Belo Horizonte, na verdade, de Manhumirim para Belo Horizonte, essa mudança se deu por causa do seminário. Aí aqui em Belo Horizonte nós viemos para estudar. E aqui começou então uma parte da gráfica. Foi crescendo, crescendo. Então de 1972 para cá a gráfica cresceu. Hoje faz parte do Parque Gráfico de Minas Gerais, digamos, está entre as 5 maiores gráficas. Eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil muito forte com o livro físico, né? O brasileiro tem um fetiche pelo livro. Tem até livro-objeto, né? Não é à toa, pois é, não é à toa que a gente vende muito reedição de livro. É uma coisa muito do nosso mercado. Se você vai no mercado europeu, os livros não têm esse desenvolvimento, as capas não são tão bonitas assim.
O brasileiro gosta de acumular, é um sinal de status você ter livro, né? Ter uma estante cheia, né? Ter uma estante cheia, exatamente por isso, porque talvez esse bem cultural ainda não circule com um impulsionamento que a gente gostaria por todas as classes sociais, né? Então, acho que esse é um dos problemas. Não existe um momento exato que eu comecei a ser escritora. Decidi, vou ser escritora. Não foi bem assim que começou. Eu participo de vários grupos de leitura de literatura nacional e aí eu fiz várias amizades. E eu fiz um grupo de amizades em Belo Horizonte. E aí, assim, numa conversa despretensiosa, vamos começar a escrever? Eu fiquei um pouco assim, porque assim, eu escrevo redações, sempre gostei, mas nunca pensei em escrever um livro. E aí, topei e falei assim, vamos escrever então. Gostar de livros talvez seja o primeiro passo dentro da caminhada editorial, mas fundamental para empreender nesse setor é saber os caminhos que ele percorre. Aí vem as orientações do processo, a maneira de digitar, a forma de diagramar, aí precisa de um arte finalista, um design. Depois disso tudo pronto, então ele fechou o orçamento, aprovou o orçamento para o livro dele. Esse orçamento vira uma ordem de serviço com as especificações daquele livro. Formato, tamanho, quantidade de página, cores, etc. E vai entrar então agora dentro da gráfica essa ordem de serviço. Cada setor, a começar da pré-impressão, que recebe o arquivo do cliente. Depois disso finalizado, ele faz uma montagem, vai fazer uma imposição daquele trabalho do autor para a forma própria de offset. Onde ele fez aquela montagem, como vai sair as páginas no papel, como vai dobrar e depois no final vai dar tudo certo. Depois disso pronto, aí na pré-impressão isso vai para o CTP, onde vai ser transferido aquele material do papel do computador para uma chapa de alumínio. Essa chapa de alumínio ela fica então gravada. Todo o texto está lá gravado. Depois desse material gravado na chapa, ele vai então para a máquina, para a offset. Lá na máquina, o impressor vai colocar essa chapa na máquina, o papel que já foi cortado, uma vez que vai para a máquina, ali ele vai receber o processo de tinta, etc. E a tinta que vai passar nessa chapa, que vai transferir para uma borracha que depois vai chegar no papel. Depois ele vai andar no processo produtivo, que ele vai receber uma capa, e aí está pronto o livro. Eu participo de vários grupos de literatura e os próprios leitores dessa plataforma online, eles pedem a publicação dos livros físicos e a publicação de livros digitais. Então, assim, a minha venda de livros ela é muito mais próxima com os leitores. Eles me pedem e aí, assim, eu faço tiragens pequenas, não faço tiragens muito grandes, eu faço tiragens de 100, 150 livros. E a principal venda são pessoas que já leram os livros. Em geral, quando você pensa um livro, atualmente a gente já vai para o e-book junto com o que vai acontecer com o livro no papel. O meu livro, por exemplo, que é um livro sobre literatura e cegueira, foi um livro que nasceu pedindo para ser editado em outros suportes. Porque os leitores cegos queriam ter acesso a isso. E foi aí que eu fui descobrindo, primeiro porque eu tive que fazer uma pesquisa muito grande, eu quase não tenho cegos que convivem comigo e tudo, como eles estão muito mais ligados às tecnologias do que nós que somos videntes. Sim. Porque eles têm que arranjar saídas, cegos leitores que amam ler e tudo, eles têm que arranjar saídas para entrarem nessas tecnologias. Eu acho que essa geração nova que está chegando, você pega qualquer criança, a criança se vira com um tablet, o dedo vai automático, lê todos né? os seus livrinhos ali. Já tem um aninho, já sabe que tem que fazer assim, a gente tinha que entender o que era mouse, né? Então, assim... Teve essa transição pra gente, né? Pra eles não, o dedo já vai... A gente está exatamente nessa mudança de geração. Eu acho que essa geração nova que vai entrar aí já não é mais um bicho de 7 cabeças, tem um livro virtual, né? Na verdade, complementando o que a Denise falou, eu acho que tem a geração mais jovem, eu não digo nem tipo só adolescente, não. O pessoal mais jovem... 20 anos. 20 anos, 20 e poucos anos. Você tem no celular uma grande plataforma de leitura, sim, já. É muito forte. O Censo do Livro Digital de 2016 mostra que das 794 editoras brasileiras analisadas, 294 produzem e comercializam conteúdo digital,
o que representa 37% do setor editorial. Quase 10 mil novos registros de livros digitais foram produzidos e comercializados em 2016. Já o número de exemplares de e-books comercializados no país até 31 de dezembro do mesmo ano superou a marca de 2.700.000. Como que o senhor percebe a evolução mesmo do processo gráfico até um pouco antes de assumir a direção? Com o surgimento da possibilidade, né, de e-books e Kindle, etc., né, outras formas de ter acesso à notícia, outras plataformas, outras plataformas de informação, então, é claro, diminui um pouco o trabalho gráfico. Mas creio que nós nunca vamos ver o fim da gráfica, no sentido próprio do termo, gráfica, né? Pode ver o fim desta gráfica, como já vimos de outras, etc., porque depende da capacidade, fôlego que os gestores têm para manter aquela empresa em funcionamento. Hoje nós temos condições de produzir 1.200.000 em faturamento por mês. Isso, em termos de tiragem, varia muito. Por quê? Porque tem serviço de grande tiragem, às vezes um serviço com 20 mil tiragens, 20 mil livros. Um livro, por exemplo, de 200 páginas. Imagina 20 mil livros vezes 200 páginas cada um. E entre a produção do livro e o leitor estão as inúmeras formas de se contar uma história. No próximo bloco, a gente conversa sobre o mercado nacional e internacional e sobre como é importante fortalecer o incentivo à leitura.